Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora desta conversa. Construir uma marca estratégica que se destaca no mercado tão competitivo e ainda engajar com o seu público, sempre se adequando às expectativas e preferências do consumidor, é um grande desafio para as empresas. Mas de que forma o empreendedor pode agregar valor ao seu produto ou serviço? O valor de marca está relacionado à forma como os consumidores enxergam os produtos de uma empresa para além dos custos. Por isso, gente, o design é um elemento que pode fazer toda a diferença na maneira que a empresa apresenta a sua marca para o público. O design tem ampliado sua atuação, saindo do contexto apenas cultural e entrando para o contexto econômico. E não é de hoje que se tem valorizado o design como protagonista de processos de inovação. Olha isso, gente! Um estudo publicado na revista Harvard Business Review, lá de 2014, apontou que empresas que têm o design como parte da sua estratégia corporativa apresentam performance mais expressiva em comparação com aquelas empresas que não usam. Mas, para nos esclarecer sobre esse tema, nada melhor do que contar com quem já tem experiência no assunto, não é mesmo? Por isso, hoje, quem voa com a gente aqui no Plano de Voo é a Marta Manente. Ela é dona do estúdio Marta Manente Design, lá de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha. Marta é decoradora de interiores, formada em tecnologia em produção moveleira e pós-graduada em design de produto com ênfase em móveis. E ela tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos contemporâneos para o setor moveleiro. Chega pra cá, Marta, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber no Plano de Voo. Prazer é meu, Alexandra. Fico muito feliz por poder contribuir com os meus conhecimentos, como todos vocês. Muito bom! E quem também embarca conosco hoje é o Andrei Carleto. Ele é coordenador dos projetos do setor moveleiro do Sebrae RS. Sabe muito do tema de hoje. Bem-vindo, Andrei! Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre design, olhando para a cadeia moveleira, né? Um importante setor aqui para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil também, né? E vamos lá, vamos embarcar juntos aí nesse voo. E para quem está nos ouvindo, é importante lembrar que o Plano de Voo está sendo gravado de forma online hoje, porque estamos em todos os cantos do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Eu estou em Porto Alegre, a Marta está em Bento Gonçalves e o Andrei. Eu estou em Porto Alegre hoje. Está em Porto Alegre. Então, essa é a prova que podemos estar em qualquer lugar e continuaremos esses papos ótimos que temos tido aqui no Plano de Voo. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. A aparência de um produto exerce influência direta sobre os consumidores. Isso a gente já está acostumado e tranquilo com essa informação. A Marta, gente, ela aprendeu com o pai dela, um marceneiro, a amar a arte de trabalhar com móveis. Olha que coisa linda isso. Marta, como é que você combina essa herança familiar tão especial com o seu design autoral e estratégico para as marcas? Bom, Alexandra, eu vou contar um pouquinho da minha história, então, para a gente poder fazer esse paralelo, pode ser? Por favor, eu estou curiosa para saber como é que seu pai aí influenciou. Meu pai, eu desde criança trabalhando ao redor dele, ajudando a montar, ele fazendo alguma coisa, eu sempre por perto, eu e meus irmãos. Empresa familiar, eu acho que é assim, todo mundo cresce ao redor. E quando eu decidi fazer a minha família é de Lagoa Vermelha, que é do interior do Rio Grande do Sul, que também é um dos polos do Brasil, um dos polos moveleiros. Então, eu cresci nesse entorno, né, das indústrias, da pequena marcenaria do meu pai e também de uma loja que meu pai sempre teve de móveis. E quando eu decidi fazer decidir que profissão eu cursaria, eu descobri um curso em Bento Gonçalves que se chamava, na época, Tecnologia em Produção Moveleira. Porque naquele momento, naquela época, não existia design. Mas, para mim, seria o rumo que se tornaria hoje a minha profissão.
Então, eu decidi cursar esse curso, que é Tecnólogo em Produção Moveleira, pela UX, pela Universidade de Caxias do Sul, e depois eu fui fazer a minha pós-graduação. Mas eu acho que o bacana mesmo é falar sobre isso. A gente leva quem trabalha, quem vivencia isso, que é uma história de família, leva com certeza com muito amor o aprendizado do dia a dia, e a gente tem essa referência, as referências do passado que fazem isso como uma memória afetiva para poder criar os produtos. Então, Alexandra, eu levo storytelling, eu levo experiências, eu levo, às vezes, tanto contando os produtos que eu crio, autorais, às vezes com os nomes, com coisas que lembram a minha família, com matérias-primas que eu trabalhava quando eu era criança na marcenaria do meu pai, e muitas coisas, inclusive em conhecimento técnico, para as empresas que eu faço assessoria. Até hoje eu faço essa sequência de informações para as empresas que eu estou no chão de fábrica. Andrei, que história linda essa, hein? Não, sensacional, né? Eu estava até fazendo aqui algumas anotações, né? É muito inspirador, né? Quando a gente ouve isso, né? A gente percebe que é uma trajetória profissional, pessoal, mas repleta de valores, né? Valores não só familiares, né? Mas valores da infância, valores da terra que a gente vive, e poder levar isso, né? Dar continuidade. É uma história de muito amor envolvido em todo o processo, né? Que acaba transcendendo isso para o trabalho executado relativo ao design, né? Junto às empresas. Parabéns. Eu anotei aqui que também fiz umas anotações já com essa primeira fala da Marta, né, Andrei? Que coisa boa isso. Mas me chamou a atenção que você falou sobre a memória afetiva. E eu queria questionar vocês dois, dentro da indústria moveleira, dos móveis e tudo mais, buscando isso que a Marta também trouxe, né, da família. A gente percebe, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, uma mudança de olhar ou de comportamento das pessoas, onde a gente está se virando mais para o que vem, para o afetivo, para a receita da família. O exemplo aqui, né, da Marta, que veio de casa, o pai um marceneiro, hoje ela é uma design. Vocês acham que essa tendência, ela também nos móveis da indústria moveleira, de a gente voltar um pouco para a raiz, ser menos coisas pasteurizadas, ser menos coisas todas iguais, e a gente trabalhar com o autoral, com a volta à raiz, com os produtos, né? Tipo assim, com a madeira que veio, saber de onde veio a madeira. Vocês acham que a indústria moveleira também está nessa batida? A gente vê bastante na alimentação e bebidas, né? Como é que vocês veem a indústria moveleira com esse olhar? Bom, posso começar aqui, Marta, depois, por favor, tu complemente, né? Não, eu concordo totalmente. A gente está numa caminhada, assim, tanto de simplificação, né? Olhando também para resgates, né? Como madeira maciça, que é algo que sempre esteve em alta, mas hoje está tendo uma evidência, seja por um lado por escassez, seja por valorização, mas ao mesmo tempo olhando para novas tecnologias e como se transforma esse mesmo material, né, e dá uma valorização diferente para ele no mercado, né? Isso traz muito também alguns conceitos, né, que a gente percebe de sustentabilidade, de economia circular, que estão hoje no mercado, né, mas na verdade eles sempre tiveram presentes, né, nas nossas vidas, esse cuidado com o meio ambiente, cuidado com os valores, com a família, com os indivíduos, com as pessoas. E, na verdade, quem produz os móveis são pessoas, né? Quem consome os móveis são pessoas. Então, olhar sempre para o consumidor, para o cliente, isso faz toda a diferença, né? Vou complementar, então. Eu vou falar um pouquinho sobre tendência. E eu acho que um pouquinho assim o olhar das grandes marcas que fazem, os grandes estudiosos que falam sobre tendência, sobre esse movimento que vem falando sobre o essencial, a busca do essencial. E quando a gente fala sobre tendência, é sobre o comportamento do ser humano, é o que acontece no dia a dia das pessoas, e é essa interpretação que a gente tem que ter. Com a mudança, com o acontecimento da pandemia, acho que todas as pessoas elas se voltaram para o essencial. O que é realmente importante ter no seu cotidiano as coisas que são realmente necessárias, objetivas. O menos é mais. O menos é mais em todos os sentidos. Tem toda a questão da economia circular, sem dúvida alguma. E aí vem a madeira, que eu acho que o Andrei também falou super bem. Eu acho que vem esse momento muito forte das palhas e todo o trabalho manual, com uma grande referência e valorização
de muitas coisas que são feitas à mão, inclusive trazendo tecnologias aliadas à alta tecnologia dentro das indústrias e também valorizando muito o trabalho manual. E que eu acho que está acontecendo muito esse resgate dentro das indústrias, para como produtos agregando valor realmente. E vem uma nova palavra, que eu acho que isso para mim é uma coisa que tem transformado muito as minhas conversas com as pessoas quando eu falo sobre tendências, que é a questão da nostalgia. Opa! Vamos pedir para a Marta explicar direito isso? Palavra nova para mim. Palavra completa nova para mim. Para mim também. Eu comecei a realmente estudar agora novos conceitos para falar sobre tendências. E quando a gente fala sobre nostalgia, a news vem do novo, né? E a nostalgia a gente vai lembrar do que aconteceu no passado. Então, quando a gente tem um momento como esse que ainda continua incerto para a gente percebeu que as situações são incertas, como o olhar de consumidor. Então, como que a gente recorda das coisas boas dentro de casa? A gente recorda de tempos passados. E eu acho que uma das grandes memórias afetivas que a gente tem como referência é a casa dos avós. Então, por que está vindo a tendência das formas orgânicas? Porque as cores que vêm do passado, os formatos das peças que abraçam, os mobiliários das madeiras mais arredondados, isso tudo vai remetendo a gente com a casa dos avós. Isso é nostalgia, um momento novo, mas que a gente consegue remeter a um momento muito positivo na vida da gente, como um olhar para o futuro. E às vezes a gente enxerga totalmente a tendência como algo técnico, mas não tem essas referências de como que a gente tem que enxergar o passado para vislumbrar o futuro. E olhar isso de uma forma técnica para dentro das empresas e que seja assertivo como investimento de design. Nossa, já começamos essa edição do Plano de Voo com uma aula, né? Porque eu tô realmente... A Marta falou agora e a Marta conseguiu, na explicação dela, me transportar à minha infância, à casa da minha avó. Que coisa linda isso, Marta. Eu acho que é isso mesmo. A gente consegue realmente entender porque antigamente tinha aquela casa clássica da mesa de jantar, com as cadeirinhas mais arredondadas, muita madeira, a palhinha, as cores verdes, o azulzinho, essas cores clarinhas que estão agora na moda, os tecidos mais calorosos. E aí você vai entendendo por que as coisas estão agora ficando as formas estão ficando cada vez mais orgânicas. Fala de tendência de design. É isso que remete, são os tempos passados que nos dão conforto e segurança, mas é emocional. E o mercado, vocês acham que o mercado é uma exigência do mercado? A pandemia acelerou isso? Vocês sentem que a pandemia acelerou? A gente ficou mais em casa, né? 2 anos olhando para o mesmo móvel, para a mesma parede. Acelerou muito, né? Não, com certeza, né? A questão de ficar dentro de casa e perceber viver o ambiente, né? Que antes era só de passagem, criou outras necessidades, mas também despertou outras sensações nas pessoas, né? Então, essa questão do minimalismo, do essencialismo, de buscar viver com o essencial, o que realmente importa, o que é preciso, isso também se reflete nos móveis, né? Então, muitas vezes, hoje, buscando um estofado novo, uma mesa nova, uma cadeira, algo que realmente faça sentido estar naquele ambiente, né? Mas que tenha um porquê também de estar naquele ambiente, né? Não é simplesmente mais uma mesa, ou mais um sofá, ou vou trocar por trocar, né? E muitas vezes eu vou ficar com aquele que eu tenho porque ele tem uma lembrança, né? Uma memória nostálgica sobre isso, né? Então, estar olhando para esse comportamento é o tempo todo, né? São ciclos. O mercado, ele se movimenta a partir do comportamento que também está se movimentando, né? E a gente está aqui falando um pouco, né, do design, o quanto o design está em tudo, né? Até mesmo... Queria que a gente entrasse um pouquinho nisso, a Marta, que é bem técnica, né, Andrei, que pode nos ajudar. O design, às vezes, ele está em absolutamente tudo, né? A gente tem falado muito sobre a experiência do usuário, que está ligado totalmente, né, ao design. Como é que a gente faz os negócios usarem? Como é que a gente integra aí design com negócio para fazer a empresa crescer, para fazer a empresa ser mais vista? Onde está o design? Está só... Já estamos falando da indústria moveleira. Ela está somente nos móveis? O design está desde a marca da empresa, o logo da empresa?
Como é que o design entra aí? A Marta falou antes, né, sobre usar storytelling, que é contar histórias, construir histórias para desenvolver um produto. Onde é que o design entra aí em negócios? O design, ele entra absolutamente em tudo dentro de uma empresa, né? Eu acho que hoje os grandes especialistas falam, inclusive, que é importante, às vezes, ter pessoas ligadas ao design na parte administrativa, porque um designer, ele sempre tem uma forma diferente de pensar sobre o lado externo dos grandes negócios. Quando tem uma pessoa que ela tem a cabeça mais aberta, ela consegue, inclusive, resolver outros assuntos sobre os temas do design thinking, né? São pessoas que têm a cabeça aberta e que conseguem, muitas vezes, resolver situações do dia a dia dentro das empresas com um olhar diferenciado para a resolução dos problemas. Mas falando sobre design, eu gosto muito de trabalhar dentro das empresas que eu atendo sobre design estratégico. O design estratégico, ele não é simplesmente criar produtos novos. Eu acho que criar produtos novos todo mundo faz. Toda e qualquer empresa, para a sua saúde do negócio, ele cria produtos novos. Mas o design estratégico, ele está criado entre criar produtos que são realmente necessidade no mercado, com esses estudos de tendência, que têm uma vida útil maior do produto, aonde você estuda, você consegue decidir qual é o seu melhor produto, os seus materiais, você reduz custo na produção, você consegue estudar toda essa questão e trabalhar melhor a questão da economia circular, do bom aproveitamento da matéria-prima, a matéria-prima correta. Você consegue, eu acho que isso é muito salutar para as empresas, que muitas vezes não se percebe essa questão do desenvolvimento correto e pensando no custo, no custo viável para o mercado. Eu acho que é muito importante também o design, ele está sempre ligado à questão do marketing junto, porque o produto que ele é bem estudado, toda essa questão técnica, a marca da empresa ela é valorizada no mercado, ela tem um valor percebido da marca completamente diferente quando ele realmente é um produto que ele agrega valor ao mercado e ao seu consumidor, a marca ela é percebida de uma forma completamente diferente. Então, todas as assessorias que eu trabalho no desenvolvimento de produto, nós potencializamos sempre as marcas e a forma como a empresa ela se apresenta no mercado. Porque uma empresa, quando ela realmente investe no design, ela tem que ter todas as ações voltadas, não é só a entrega do produto no mercado, mas como ela é percebida. Então, as ações de marketing, elas sempre são muito importantes, como que você entrega o produto para o mercado, como que o produto ele vai ser entregue para todas as pontas, seja para o representante, seja para o lojista, para o consumidor final, e até chegar na porta, até chegar dentro da casa das pessoas, tem que ter a mesma linguagem que é usada dentro da produção, dentro da indústria. A gente tem que ter um caminho único para chegar do início ao fim de todo esse processo. E a linguagem ela é muito importante para que isso aconteça. Então, por isso que a gente trabalha o design estratégico, e não simplesmente um desenho. Desenhar, eu acho que isso é muito fácil, e você perceber isso de uma forma estratégica dentro das empresas, trazendo realmente resultados, enxergando de todas as formas de uma potencialidade maior, ele é um pouquinho mais abrangente. Mas as empresas que investem têm sempre muito resultado. E é importante está alinhado todo o design, né, do produto, da embalagem, da forma de entrega, da comunicação, mas é importante também a equipe, o colaborador também está alinhado com isso? Sempre, porque são as pessoas que fazem parte do processo para chegar ao resultado. Então, a equipe ela faz parte de todo esse processo de desenvolvimento e evolução dentro das empresas. A qualificação delas é muito importante, trabalhar tudo isso em equipe é muito importante para chegar ao resultado. Como a Marta bem expôs, né, eu também entendo que o design ele tem um papel fundamental, né, bem estratégico, sistêmico, né, ou seja, ele permeia várias camadas da empresa, né, então assim, ele não se transmite só no reflexo do produto que vai para o mercado, né, mas é desde a mentalidade
do proprietário da empresa, de quem está administrando, gerindo o negócio, como que isso desce para outros níveis dentro da organização, como que isso permeia também dentro do processo produtivo, reflete também nos seus equipamentos, na equipe de vendas, e como que, obviamente, ele vai comunicar isso para o mercado, né? Então, ele veja que é uma conexão muito mais ampla do que simplesmente o produto em si, né? E claramente a gente percebe um produto que ele foi pensado, né, que está no mercado, do que simplesmente um produto que mais um que está ali, né? Então, a gente está falando de diferenciação, a gente está falando de agregação de valor, de sair de um produto de commodity, né, e sim trabalhar com produtos únicos, com produtos diferenciados no mercado, né, que agregam tanto para quem está produzindo isso, mas também para quem está consumindo esses produtos. E como é que a gente começa, para quem não tem ainda essa cultura na empresa, por onde a gente começa a tratar essa cultura do design como um todo, sendo olhado como um todo dentro de uma empresa? Tem ainda resistência? A Marta faz consultorias, mentorias aí, e o Andrei tá no Sebrae, atende muita gente. Eu imagino que muita gente chegue com essa dor, né? Por onde começar? Por onde uma empresa ela começa a olhar e implantar, né, o design assim no todo para trazer novos resultados? É muito complicado, gente. Bom, eu posso dar digamos assim, um panorama, né, de como a gente percebe isso também dentro do Sebrae, né? E a Marta, com toda a experiência de mercado, depois, por favor, aí, né? Assim, eu não vejo como dificuldade, né, Alexandra? Eu vejo, assim, como a pessoa estar aberta a experimentar, estar aberta a investir nisso, né? Acho que esse é um primeiro passo, né? E a gente sabe, hoje, pequenas empresas, elas não possuem uma estrutura robusta, né, interna de desenvolvimento, de pesquisadores, né? Então, eles precisam buscar parcerias no mercado, né? Eles precisam buscar entidades como o Sebrae, experimentar, contratar uma vez, sentir, participar de conteúdos de sensibilização, ou seja, eles precisam viver esse mundo e experimentar esse mundo. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, para desmistificar um pouco também o design, né? E aos poucos vai incorporando isso na cultura da empresa, né? Então, a maior dificuldade que a gente percebe hoje é a falta de estrutura nas empresas para pensar o design, porque o empresário é o mesmo que muitas vezes produz, que desenha, que vende, que entrega para o cliente, que atende o telefone, que paga a conta e assim por diante, né? Então, precisa separar, né? Precisam ser separadas essas coisas e dedicar um tempo, sim, para pensar o estratégico, né? Que faz parte da gestão do negócio, incorporar isso como um processo de gestão dentro da empresa, né? Mas não é um desafio simples, mas ele é de longo prazo e ele precisa ser implementado, precisa ser adquirido pelas empresas, né? E eu acredito que a Marta, com seus mais de 20 anos de experiência, assim, atendendo empresas da cadeia moveleira, né, de diversas aí, tanto acessórios quanto indústrias, enfim, acho que pode trazer uma visão bem legal também das dificuldades, né, que tem encontrado nesse período, assim. A Marta deve ter boas histórias, hein, Andrei? Você sabe que a maioria das empresas que eu acabo atendendo como assessoria são em pequenas empresas. E a grande maioria delas, ela vem exatamente com esse anseio, com essa necessidade da mudança. Porque eu acho que vem acontecendo essa questão do movimento do não à cópia. Porque as empresas, elas começaram a perceber que quando elas copiam um produto, elas têm exatamente o mesmo custo fixo, elas usam a mesma matéria-prima, elas usam o mesmo maquinário, a mesma estrutura, as mesmas pessoas, enfim, tudo mesmo. Mas no final do mês o caixa é completamente diferente quando você tem um produto que tem o valor realmente percebido. E isso a gente só emprega, a gente só tem o resultado quando a gente tem design. Então as empresas começaram a perceber que, bom, eu tendo tudo igual, eu não vou investir absolutamente em nada de novo, mas eu tenho que ter um produto diferenciado e eu vou me posicionar no mercado de uma forma diferente, eu vou ter um resultado financeiro diferente. Então, as empresas começaram a perceber sobre isso. E essas são as dores, né, que acontecem dentro das assessorias, é entender realmente o que acontece. E aí a gente começa com propostas e projetos novos, entendendo o que a empresa ela tem de melhor. Eu acho que a gente tem que sempre perceber
qual é o ponto forte da empresa, quais são a melhor qualidade que ela tem dentro do seu processo produtivo. Se é uma empresa que trabalha com painel, o que ela tem de melhor dentro do seu processo? É a montagem? É o fitamento de borda? Se é uma empresa de estofados, ela tem uma costura maravilhosa, ela tem um maquinário lá que foi comprado, um equipamento novo e ele nunca trabalhou da forma correta. Ou muitas empresas nos procuram, empresas que trabalham muita terceirização, que vão buscar terceirizados para poder produzir o seu produto. Hoje é um movimento que está acontecendo muito aqui. Empresas que trabalham móveis de decoração, que têm, às vezes, um determinado setor dentro da empresa, mas que os outros terceirizam em outras pequenas indústrias e isso vai agregando o seu processo. Eu acho que é isso, a gente tem que perder o medo, às vezes, de fazer tudo dentro de casa, mas buscar alternativas para agregar valor dentro para o seu produto. Eu acho que isso tem desmistificado muito a questão do design. Quando eu falo design autoral, não é só a questão do design que é do designer, mas sim o autoral para dentro das empresas. É o não a cópia do seu vizinho, do seu concorrente, mas sim de buscar essas alternativas que são autênticas e que eu acho que isso leva, inclusive, a característica da empresa. Como a gente tem, às vezes, algumas referências que você lembra, aquela cadeira da tal marca. Você viu aquele móvel da fábrica X? A gente consegue memorizar detalhes do produto porque são exclusivos daquela marca, ou porque aquela marca foi a primeira que criou um determinado detalhe num produto, uma valorização de alguma forma. Isso tem acontecido, inclusive, dentro das pequenas empresas. É uma realidade diária que a gente trabalha junto. E eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem feito junto com as empresas é, além dessa questão do design, como produto, agregando valor ao produto, é a valorização da comunicação dela. Então, quando você tem a comunicação, é como conduzir o processo para a loja, as lojas corretas para receber o seu produto, porque às vezes não é aquela loja que ele já está acostumado a vender. Às vezes você tem que mudar um pouquinho a rota, o nosso plano de voo. Muda o plano de voo. Muda o plano de voo, mudou o produto, tem que mudar também a loja que você está acostumado a vender. Então, tem que ter essa estratégia também para o próximo passo. A comunicação, ela é muito importante que a gente faça em toda a cadeia, não é só o catálogo. Hoje as redes sociais estão aí e é o que a gente tem de maior potencial. E como fazer isso da forma correta para a gente ter uma maior quantidade de pessoas que recebam a nossa informação? Quem é o nosso consumidor antes de chegar no consumidor final? A gente tem um monte de processos nesse meio e a gente tem que ir comunicando dessa forma correta, fazer a foto do produto sempre da melhor forma possível. E isso é um dos grandes desafios também e experiências que eu já passei por inúmeras, assim. Por exemplo, vou dizer para vocês, às vezes a gente desenha um produto que ficou com um detalhe totalmente diferente, que é aquele ali que vai valorizar o produto, foi a cereja do bolo. E aí vai fazer a foto para o catálogo. E o que acontece com a foto do catálogo? Fotografou tudo menos a cereja do bolo. Então, isso é estratégia. Eu tenho que realmente comunicar o que eu estou fazendo de diferencial. Se eu abro a porta e tem alguma coisa diferente, se a cadeira tem uma forma ergonômica que eu vou sentar e ele vai oferecer um diferencial de ergonomia, se tem a facilidade de montar, eu tenho que criar um vídeo sobre aquele produto, se é uma composição com diversas peças, eu tenho que criar a comunicação através do vídeo. Vídeo hoje é um dos grandes aliados de toda e qualquer indústria. Atenção, empreendedores! Olha a dica preciosa de alguém que conhece muito bem. Vídeo do processo, vídeo do que está acontecendo, inclusive no backstage. As pessoas querem saber como que o produto ele é produzido, como que a indústria dentro do chão de fábrica está valorizando os pequenos detalhes, porque as pessoas querem saber como que é feito, quem faz o meu produto. Então, muitas vezes isso é esquecido, né? Então, o design ele tem todo esse olhar para como ele é feito dentro da produção, às vezes levar um pouquinho de como que sai do papel um produto até chegar ao produto realmente finalizado. Isso abre um olhar completamente diferente para a valorização, para agregar valor sobre a marca que está realmente investindo em design.
Então, o vídeo é um grande aliado. Maravilha, né? E veja que a gente volta ao início da conversa, né? A simplicidade, as coisas únicas, as coisas pontuais, valorizar as pequenas atividades, as pequenas coisas que acontecem no dia a dia da empresa, mas que muitas vezes o cliente, para ele, aquilo ali vai ser o encanto, né? E vai ser um grande diferencial do produto, né? Então, isso eu acho essencial. E uma outra coisa que eu queria salientar na fala da Marta, né? A gente percebe hoje nas grandes empresas uma verticalização muito grande, né? Então, elas são autossuficientes, elas possuem todos os processos. Quando a gente fala das pequenas empresas, isso não é a realidade, né? E muitas vezes se tem esse medo, né? Esse receio de abrir a empresa para buscar novas parcerias. Então, é essencial hoje a gente pensar novos modelos de negócio também focados em parcerias. Uma tecnologia que eu não tenho, o meu colega aqui pode ter, ele pode estar com a máquina ociosa, inclusive, né? Posso fechar uma parceria ou a gente está falando muito hoje em dia também, né, em casas inteligentes, enfim, e isso acaba se refletindo para o mobiliário, mas eu não preciso ter a tecnologia ou ter o domínio da tecnologia internamente, mas eu posso buscar isso a partir de um parceiro, né? Então, fortalecer essas parcerias olhando um ecossistema, né? Então, isso acaba refletindo para uma diferenciação também ali na frente, né? Olhar menos como uma possível concorrência, como meu vizinho ser menos meu concorrente e ser mais meu parceiro, nessa linha aí? Isso aí. Ser aliados, né? Na verdade, pois todos estão na mesma cadeia produtiva, né? Todos têm o seu espaço, todos têm a sua diferenciação, então é encontrar o lugar de cada um, mas fortalecer o ecossistema da cadeia moveleira. Legal. E Andrei, os empreendedores aí que chegam ao Sebrae para compartilhar, para pedir ajuda para vocês, como é que você vê aí a nossa cadeia moveleira? Nós, voltando um pouquinho, nós somos um estado muito inovador, né? O Rio Grande do Sul, ele é um estado inovador, assim, muita tecnologia saiu e sai daqui, né? Então tá no nosso DNA, como a gente brinca, né, em ser inovador. Mas você acha que, como estamos na indústria moveleira, as nossas empresas, as pequenas também, elas estão já bem preparadas para esse olhar, para entender fazer essas parcerias? Como é que nós estamos? Então, é uma caminhada longa, né? Isso a gente não vira a chave, digamos assim, do dia para a noite, né? Acho que trouxe bem Alexandre. O Rio Grande do Sul, ele é um dos principais polos moveleiros do país, né? Ele tem uma representatividade muito forte, características únicas também, né? Então, quando comparamos aí com outros polos, né? Cada um tem o seu espaço, né? E isso é o legado de anos de trabalho, né? O legado de ter uma cadeia estruturada aqui, de ter parceiros fortes, de ter entidades atuantes fortes na região, grandes empresas, porque uma cadeia, nós não, digamos assim, a gente não faz só com pequenas empresas, né? Existem vários atores ali dentro dessa cadeia que cada um tem o seu papel, né? Então, muitas vezes, a grande, ela tem um papel de conseguir trazer uma tecnologia e depois isso acaba se massificando para um pequeno negócio, né? Então, cada um tem a sua importância, né? Eu vejo que o Rio Grande do Sul, ele é muito diverso, né? Existe uma diversidade muito grande quando a gente pensa Brasil e, da mesma forma, o Rio Grande do Sul. A Serra, principalmente por ser o principal polo, ela tem algumas características diferentes de outras regiões. Mas quando pensamos, por exemplo, o Vale do Taquari, que tem uma tradição alemã muito forte de trabalhar madeira maciça, ela tem outras características. Então, é uma diversidade dentro do mesmo estado, mas que é muito legal, assim, a gente vê que os empreendedores, eles buscam, né, eles são pessoas inquietas, eles realmente são empreendedores porque têm aquele ofício na tradição, na região ou por família, né, enfim. E, claro, sempre vai existir um trabalho longo, uma caminhada longa de implementação de melhorias, né, sejam elas em processos produtivos, sejam elas na absorção e implementação de cultura de design, de mercado, né? Mas ainda assim, eu diria que a gente tem uma cadeia bem estruturada, né? E cada vez mais o Sebrae, ele fomenta, né? E também sempre olhando essa aproximação entre os elos, né? Ou seja,
como que a gente reduz, né, os gaps existentes hoje na cadeia. Então, integrar esses elos, seja a indústria, né, com o comércio, indústria com serviços, como que esses se conversam e cada um entende o seu papel ali dentro. Então, no momento que a gente consegue sentar todos, né, fazer aqui uma alusão a uma mesa, digamos assim, né, e conversar, né, as coisas ficam mais fáceis. Então, buscar essas parcerias está na nossa mão, né? Então, nós precisamos muitas vezes dar o primeiro passo. Marta, o Andrei traz uma notícia que é boa, né? Que é positiva aí, mostrar essa força do nosso estado, que não estamos engatinhando, já estamos aí andando. É bom isso, né, Marta, para tua, especialmente para tua área. Sem dúvida alguma, acho que o povo gaúcho ele é sempre muito bem-vindo, né, no Brasil todo, ele é sempre muito bem visto, né, realmente por ser um povo muito batalhador, e acho que vem dessa herança toda, como o Andrei falou, dessas vertentes que vêm, dessas regiões que vêm tanto da região que desbrava a questão do italiano quanto do alemão, e a gente consegue realmente perceber as diferenças das indústrias em cada polo, né? Seja aqui Bento Gonçalves, Antônio Prado, Flores da Cunha, Lagoa Vermelha, tem diversos polos, né? E potencial, e cada um realmente trabalha completamente diferente o seu produto, a sua matéria-prima tem características completamente diferentes, cada mobiliário. E estamos falando aqui, né, nessa nossa potência, mas o nosso mercado está saturado ou quem está a fim de abrir um novo negócio aí no ramo moveleiro é um bom lugar para abrir as portas e depositar o seu investimento, hein, Andrei? Essa é aquela pergunta de $1 milhão. Eu sempre faço, tá? Todo episódio eu faço uma perguntinha de $1 milhão. Sim, o que eu vejo? Acho que entendo que tem espaços em diversos setores e segmentos, e isso não é diferente no móvel, né? Então, seja para uma indústria, seja para um comércio, seja para um serviço. Desde que você faça o seu tema de casa direitinho, que você entenda daquilo que você está fazendo, que você busque, né, o conhecimento. Um exemplo disso, hoje, mais de 90% de toda a produção, né, feita no Brasil é consumida internamente. Então, existem, aí só por aí a gente já consegue olhar dois grandes mercados, né, o mercado interno e o mercado externo, que está crescendo cada vez mais, né? Então, é sim uma grande oportunidade, mas existem, né, competências que precisam ser desenvolvidas, postas em prática para também ter sucesso no negócio, né? A gente fala bastante sobre, né? Falamos agora sobre entrar no negócio, ampliar, mudar, experimentar, né? A gente ver com as mãos, como a gente estava brincando aqui, né? Ver os móveis com as mãos, né? Antes de começar a gravar o episódio, falávamos sobre isso. E eu queria ouvir um pouquinho a Marta em especial, porque a gente sabe que a Marta viaja bastante, gosta bastante de conhecer coisas novas, experimentar. Para a linha de móveis e tudo mais, eu imagino, né? Se você vai comprar uma cadeira, eu quero sentar na cadeira para ver o quanto ela é confortável, se ela é direitinho para o meu corpo. E a gente tem informação aqui que agora, no mês de junho passado, aqui de 2022, a Marta participou aí do Salão do Móvel de Milão, né? Sonho visitar esse salão. Marta, quem sabe um dia a gente vai junto aí juntas numa missão do Sebrae, hein, Andrei? Eu ia amar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, dessa importância de sair também só do seu local e ver coisas bem diferentes, sair do país também, porque tem desde a questão da cultura, a questão da língua que é diferente. O quanto vocês acham que isso é importante, a gente sair da nossa zona de conforto, do que a gente está acostumado e seguro, e para as empresas, para os empreendedores, para as novas ideias, para mudar os rumos dos negócios, ou para talvez olhar e dizer assim, o meu negócio está no caminho certo. Como é que vocês veem isso? Por favor. Bom, Alexandra, vou falar então um pouquinho sobre o Salão do Móvel de Milão. O Salone é a principal feira do setor moveleiro do mundo. Então, ela é a referência para a gente
dos próximos passos, o que vai acontecer como o movimento do setor moveleiro. Ela nos dá muitas referências ou confirmações do que já estão acontecendo dentro das indústrias que a gente trabalha. Sejam elas na questão do acabamento, sejam grandes inspirações tanto quanto a formatos, ergonomia, principalmente novos materiais, a cores, acabamentos, enfim, ela nos dá um norte ou nos confirma realmente se nós estamos fazendo o trabalho correto e a nossa leitura, né? Esse ano foi o 17º ano que eu acompanhei o Essalone, que eu estive fazendo esse trabalho. Eu faço muito trabalho de relatórios de tendências para empresas que trabalham tendências para o setor moveleiro. Esses 17 anos que eu faço esses relatórios, a primeira vez que eu fiz não existia câmera digital, para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu tenho as minhas primeiras fotos de Salone em câmera analógica. E aí o medo, Marta, de que queimou o filme, de que não ficou escura. E a gente ia para a feira, para o Salone, com dois rolinhos de filme ali, com 24 poses, 40 e tantas fotos, e era assim que a gente fazia. Mas eu acho que o interessante é assim, quando você faz esse tipo de acompanhamento, você sabe realmente os caminhos que você tem, é um caminho norteador, o caminho de segurança, que tipo de puxador está acontecendo, que vai acabar tendo como sugestão, como uma solução para você poder criar um produto novo. Eu acho que uma vez, isso os grandes jornalistas aqui do Brasil têm falado muito sobre isso. Há não muito tempo atrás, o Brasil ia para essas feiras na Itália, ou feiras a nível mundial, como uma visão de cópia. O Brasil não era bem visto nessas feiras internacionais. Nós éramos vistos como um país copiador de design. Juro para vocês, era o Brasil e a China, nós não éramos bem vistos nessas feiras. E esse movimento que foi acontecendo com o setor moveleiro do Brasil e esses grandes associações e entidades moveleiras que fortaleceram todo o trabalho das indústrias do Brasil fora do país, fizeram realmente virar essa chave. Esse ano foi o 6º ano que eu participei de exposições de produtos meus lá na Itália. Então, levando projetos meus do Brasil, sendo expostos em Milão, e que é uma vitrine muito importante para a gente. Hoje já são diversas empresas no Brasil que expõem lado a lado com indústrias do mundo todo, inclusive com indústrias italianas. Eu acho que o mais bacana que a gente conseguiu se potencializar e ser muito bem visto é que nós não perdemos hoje em tecnologia do lado de grandes indústrias da Alemanha, por exemplo, que trabalham muito bem a madeira. E o nosso grande diferencial, eu vou falar de 2 pilares que eu acho que é muito importante quando a gente fala de diferencial competitivo brasileiro, tá? A nossa madeira. O Brasil é muito bem visto quando a gente fala de mobiliário para exportação. O Brasil é muito bem visto pela sua madeira, porque nós temos florestas, enquanto outros países não têm. Então, todas as pessoas que compram design brasileiro, que compram produtos made in Brasil, são apaixonados pela qualificação do nosso produto, pela matéria-prima que é reflorestada e pela tecnologia que nós empregamos na produção, que é muito bem feita, que não perde a nível de qualidade nenhuma, porque os nossos equipamentos no Brasil também são alemães, também são europeus, enfim. Nossas indústrias têm tecnologia. Temos um outro pilar que eu acho que é muito importante, que é a questão da nossa criatividade. O jeitinho brasileiro. Coloca um produto alemão, coloca um produto italiano do lado de um brasileiro, aonde que nós nos diferenciamos? Na nossa criatividade. O Brasil é um país grande, cheio de cultura, a gente fala multi-alma brasileira, porque nós temos muitas almas. A nossa inspiração vem de muitas vertentes, vem de muitos encontros, vem do índio, do feito à mão, do nosso artesanato, da nossa cultura, e que isso reflete nos produtos que nós criamos. Então, eu acho que está tão em voga essa questão da brasilidade, e quantas exposições a gente tem visto fora do país, nas semanas de design, no próprio Salone, exposições maravilhosas que a Bimóvel criou, né, nesses últimos anos lá também, na Itália, nos Estados Unidos, em Nova York, que eu também já tive outras oportunidades de participar também em Nova York. Mas eu acho assim que nós não perdemos para empresas em todas essas questões, pelo contrário,
Nós temos uma questão de competitividade muito importante, muito bem-vinda, muito bem vista a nível mundial. Então, eu acho que hoje nós viramos essa chave. A feira, ela é um potencial, mas ela também é uma vitrine para os móveis brasileiros. Eu acho que agora entra nessa edição do podcast, sabe? As palmas. Vocês não acham? Palmas para nós brasileiros, gente. Que notícia incrível, Marta, essa que você está trazendo. Sair de um lugar ruim, que é copia, mas não faz igual, e a gente estava fazendo exatamente igual, Ctrl+C, Ctrl+V, para sermos referência. E parabéns, Marta, a você por 6 anos estar com seu trabalho exposto no maior dos salões. Eu acho, né, Andrei, que é pra gente abraçar e aplaudir e se inspirar, né? Outros empreendedores se inspirarem na Marta, que não é fácil. Não foi fácil, né, Marta, chegar até esse momento? De jeito nenhum, Alexandra, mas tudo isso porque existem grandes movimentos que a Apex está criando, movimentos que as associações moveleiras estão também se potencializando, e das indústrias que fazem esse movimento e dão credibilidade para o design poder trabalhar todas essas vertentes. Acho que é uma somatória, acho que não existe nenhum trabalho isolado, não existe designer sozinho, existe designer com uma empresa do lado que possa desenvolver o produto com qualidade que leve isso para uma vitrine. Não existe apenas um desenho no papel, ele tem que ser tirado do papel, ele tem que ter toda uma questão de confiabilidade em todos os pilares para que isso aconteça. Andrei, eu tenho certeza que nessa mudança aí tem alguns dedinhos do Sebrae, né? Olha, nós sempre procuramos fomentar, né? Sempre estamos também trabalhando aí na articulação junto com entidades, mas sempre buscando essa aproximação da cadeia produtiva, né? Como a Marta trouxe, hoje o Brasil ele é bem visto lá fora, ele tem representatividade, porque foi pensado lá atrás, tem uma caminhada, tem toda uma trajetória até chegar nesse ponto. E o Brasil, ele se diferencia pelo seu trabalho único, né? Então, ou seja, da mesma forma como a gente pensa uma empresa, quando ela quer se diferenciar no mercado, ela tem que encontrar suas características, né? Encontrar os seus meios para se diferenciar, né? E a mesma forma é o Brasil hoje, né? Olhando para o design, olhando para a indústria, para os produtos que estão lá fora sendo apresentados, né? E só uma curiosidade aqui, a Marta trouxe a questão da madeira, né? Recente pesquisa que saiu dos produtos exportados, praticamente 84% são de madeira, né? Então, se alguém quer uma dica quente de para onde olhar para exportação, para produtos, né? Então a gente está falando ali de produtos que possuem uma aceitação, que já são validados no mercado, que possuem características que são bem vistas, né? E é algo nosso, né? É brasileiro, não é cópia. Então, acho que é cada vez mais isso que a gente tem que buscar. Essa diferenciação técnica, interna, né? Essa união entre os elos da cadeia, estar muito próximo. O designer tem que estar dentro da indústria, né? A indústria tem que estar olhando para o mercado, tem que estar conectado com o consumidor e todo mundo falar e sentir, né? Esses movimentos. Todo mundo falar a mesma língua. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse episódio do Plano de Voo. Eu estou adorando e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está nessa mesma batida. E a minha última pergunta para vocês: o Andrei, a parte dele, ele já se antecipou e me respondeu que eu ia perguntar, e a segunda pergunta de $1 milhão desse episódio aí, que seria o que são as tendências, né? O Andrei, eu acho que tocou em pontos muito, muito, muito importantes aí. Acho que dá para anotar essa aulinha aí do Andrei. Então, eu queria ouvir também a Marta. O que temos, Marta, de tendência aí do design na indústria moveleira? O que a gente pode ficar de olho? Eu acho que eu já fui dando algumas palhinhas, né? Essa questão do essencial, ele abre muitas vertentes para a gente perceber realmente materiais naturais que vêm da madeira, das palhinhas, tecidos confortáveis que abraçam, as formas que são orgânicas, que vêm cada vez mais forte para todo tipo de mobiliário. Aí eu estou falando de mobiliário de decoração, mas também para mobiliários com painéis. Toda essa questão da valorização dessas cores que são mais agradáveis, que vem dessa paleta de cores que vem da natureza,
cada vez mais a gente tem que ter essa conexão com materiais que vêm diretamente da natureza, que é isso que a gente vem falando da ponta dos dedos, né? A gente precisa ter essa sensação tanto visual quanto tátil. E isso realmente é uma tendência muito forte e vem para ficar, porque nos aproxima realmente da natureza para poder consumir o mobiliário de uma forma bem correta e é vida longa, né? Esse tipo de mobiliário, que é atemporal, ele tem vida longa para as indústrias, produtos que não são sazonais, que não vêm dessa questão da modinha. A gente tem que entender que tendência não é a questão do passageiro, a tendência. Não, às vezes é um investimento que a empresa ela faz muito bem pensado, mas que o produto ele fica por um tempo maior dentro da produção, dentro da loja, o desenvolvimento consciente. Muito bem. Marta Manente, do estúdio Marta Manente Design, Plano de Voo agradece a tua generosidade, o teu tempo, todas as suas dicas, muito importante para os nossos empreendedores que estão nos ouvindo, tanto para quem já está na indústria, como também para quem está pensando em se aventurar aí no ramo moveleiro. A gente agradece demais a tua presença e que deseja que você faça outros muitos salões pelo mundo com os teus produtos. Eu já vou correr lá nas suas redes sociais para te acompanhar. O meu muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite do Sebrae. Fiquei lisonjeada por poder compartilhar desse momento. Eu acho que tudo que a gente pode compartilhar com alguém é sempre uma soma. Eu é que aprendo com todos vocês e a vida ela é justamente isso, é uma troca. E agradeço muito a oportunidade, o espaço, o carinho. Coisa boa! E agradecimento especial também para o Andrei Carleto, coordenador de projetos do setor moveleiro do Sebrae RS. Está super trabalhando aí para a nossa feira que vai ter na Serra, né, Andrei? Vamos fazer o convite para quem quiser ir para a nossa feira? Maravilha, Alexandra. Vamos lá, a feira que o Sebrae promove, Feira Mercopar, de 18 a 21 de outubro, né? Anotem aí, coloquem na agenda a programação, tá muito legal. São diversos eventos de conteúdos, tá? Muita exposição, tecnologia, inovação. Então, é uma feira onde podem ser visualizadas aí tendências também, né? Mas uma feira de geração de negócios, né? Então, é uma feira de muito negócio. E fica aí o convite para Caxias do Sul. Então, também quero agradecer aqui a super participação da Marta, né? Muito legal te ter aqui compartilhando esses conhecimentos. Como a gente é bastante bairrista, né, Alexandra? Também a Marta é daqui, é gaúcha, então isso é nossa! Muito legal. E é nossa, isso nos dá muito orgulho também, né? Precisamos aí ter mais Martas no setor moveleiro cada vez mais, né? Então o Sebrae ele está aqui apoiando, né, a cadeia moveleira. Fiquem à vontade, caso alguém queira buscar mais informações, buscar conteúdos, o Sebrae está sempre de portas abertas. Marta, muito obrigado. Viu? Obrigada a você. E é claro que aquele muito obrigada especial é para você que esteve conosco outra vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço apertado e até o próximo Plano de Voo. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.